Olá! Vocês já conhecem o nosso trabalho da Auditoria Cidadã da Dívida, o nosso objetivo de popularizar o conhecimento sobre as finanças no Brasil. A nossa principal contribuição tem sido a divulgação todo ano desse gráfico que já ficou conhecido de todos como o gráfico de pizza do Orçamento Federal. Ele mostra o grande privilégio do sistema da dívida, que ficou com mais de R$1 trilhão do orçamento executado, efetivamente pago no ano passado. Áreas essenciais para a população, como a saúde, ficou com pouco mais de 4%. A educação, com 3,48%. Ciência e tecnologia, com apenas 0,23% dos recursos. Depois vocês podem pegar aí o orçamento na nossa página e olhar todas as outras áreas. É impressionante o privilégio do sistema da dívida. E esse sistema está relacionado com todo o conjunto de reformas. A reforma da Previdência que já passou, agora a reforma administrativa, com todo o ataque aos servidores públicos, a demolição do Estado, a entrega do nosso patrimônio por meio das privatizações e mais uma série de medidas que provocam danos às nossas finanças. Esse gráfico tem recebido muitas críticas, claro, daqueles que não querem que o nosso povo acorde, que não querem que o nosso povo perceba que o sistema da dívida tem um privilégio e que está na estrutura de todo esse modelo que retira direitos da sociedade, que desmonta o Estado brasileiro e privilegia os bancos, cujos lucros batem recorde a cada trimestre, enquanto toda a economia do Brasil definha. O nosso PIB caiu fortemente e agora está estagnado há anos. As indústrias estão quebrando, empresas de todos os ramos fechando, o povo desempregado e os bancos batendo recorde de lucro. Por quê? Por que isso acontece? Por causa dos mecanismos que geram dívida pública, aumentam o estoque da dívida, aumentam as obrigações da dívida, mas o dinheiro não chega para ser investido em projetos de interesse de quem paga a conta, que somos todos nós. Muita gente critica, fala que esse gráfico está errado, que isso aqui seria só uma mera rolagem. Ou seja, o que é a rolagem? É a emissão de títulos novos para pagar aqueles títulos anteriores que estão vencendo. Não é verdade que esse trilhão tem a ver com simples rolagem, como dizem os liberais, que querem esconder o privilégio da dívida. Desse trilhão aqui, 276 bilhões foram amortizações, foram pagamentos do estoque da própria dívida, pagamentos feitos com recursos de impostos pagos por todos nós, impostos de livre utilização, que poderiam ter sido investidos nas áreas que interessam para a população, principalmente saúde, educação, transporte público, etc. Mas não, foram para amortizar essa dívida eivada de ilegalidades, ilegitimidades e até fraudes, denunciadas inclusive por CPI do Congresso Nacional. 276 bilhões foram essas amortizações. Outros 285 bilhões correspondem a juros. Desde a conclusão da CPI da dívida pública em 2010, a Auditoria Cidadã da Dívida vem denunciando a fraude da contabilização de grande parte do juro como se fosse a amortização ou rolagem. Fazem uma atualização monetária paralela da dívida, que não tem previsão legal, e contabilizam essa atualização como se fosse uma amortização ou rolagem. Isso está errado. Isso não tem uma previsão legal explícita e faz com que a conta do juro lá no CIAF seja apresentada
com apenas 285 bilhões, quando na verdade é muito mais do que isso. 477 bilhões estão lá como rolagem ou amortização, que na verdade a maior parte são juros. Esse sistema, gente, de dívida gerada por meio desses mecanismos, dos juros altíssimos pagos sobre esses títulos, por exemplo, a Selic, que é a taxa básica, está em queda, está em 4,25% atualmente. Mas a média dos juros pagos sobre a dívida foi mais que o dobro, ficou em quase 9% ano passado. Então o privilégio é muito grande. Esse sistema exige continuamente o sacrifício social para sustentá-lo. Por isso que nós estamos aí diante de tantas reformas, de tantos cortes de gastos e investimentos, de entrega do nosso patrimônio público através das privatizações para alimentar esse sistema. Nós temos que exigir completa auditoria. Não podemos continuar sustentando dívidas ilegais e ilegítimas enquanto o nosso povo pena com desemprego, informalidade, jogado nas ruas, sem acesso a serviços públicos a que tem direito, de acordo com a Constituição Federal. Acessem a nossa página auditoriacidadã.org.br, nossas mídias sociais, estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e também com um novo podcast. Aguardamos vocês. Um abraço.